Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, moçada! Que coisa linda, bicho! Agora nós estamos aqui felizes da vida. Revisão para sua prova do Enem 2021. De antemão, quero agradecer a sua presença e dizer que as nossas revisões dos vestibulares agora, recentes, anteriores, está sendo um sucesso, moçada. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por assistir os nossos vídeos. O Se Liga na Bio só existe por causa de todos vocês vestibulandos, todos vocês que estão aí se esforçando para que possam ingressar numa universidade, realizar um sonho. Este é o nosso sonho, galera, e eu gostaria muito de sempre estar aqui contribuindo para todos vocês. Show de bola? E ó, aproveitando essa nossa oportunidade, se você está chegando aqui agora, não se esqueça, moçada, inscreva-se aqui no nosso canal. Como eu disse, está recheado de conteúdos, revisões, dicas, resoluções, muita coisa boa para você que vai prestar vestibular. Show de bola, galera! Vamos começar então a nossa maravilhosa revisão para o Enem 2021. Moçada, que coisa linda! Produção, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, moçada! Olha lá, vocês já tinham visto atrás de mim aqui a nossa lousa? Cara, vamos começar a nossa revisão Enem 2021? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Galera, é o seguinte, cara. Eu tentei aqui nesta lousa abordar alguns temas que são importantes para a sua prova do Enem, que vai ser agora no dia 28, né? Ei, que beleza, hein, moçada? Que gostoso! Chegamos aí para fazer as provas, se prepararam. Cara, eu tô feliz da vida por estar aqui participando mais uma vez dos vestibulares com vocês. Vamos lá! Galera, então é o seguinte, ó, você tá vendo que tem um monte de informação, parece que tá tudo meio jogadão, mas calma lá, tudo agora vai fazer sentido, conforme eu vou te explicando de forma plena, bastante coerente. Vamos lá, vem comigo, se liga na Bio, vamos lá. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui observando o magnífico Sol, energia luminosa, solar, nós podemos identificar o seguinte. A partir do momento que você tem a presença de um campo gramado, imagine um campo gramado bonito, cheio então de capim, com uma área específica. Olha que bonito isso, hein, moçada? Esta luz será utilizada por estes produtores, por este capim, por esta vegetação, para realizar um mecanismo chamado fotossíntese, para que nós tenhamos como fator importante final deste processo a produção de glicose, uma molécula orgânica, um monossacarídeo importante formado de 6 carbonos, que é fundamental para a sobrevivência basicamente de todos os seres vivos. Galera, isso é importantíssimo. Show de bola? Vamos entender essa história um pouco melhor? Então dá uma olhada aqui comigo, galera. O que é fotossíntese? Vamos lembrar junto, vai cair lá na sua prova do Enem, conceitos envolvendo processos fotossintéticos. A fotossíntese corresponde, de fato, a um mecanismo fisiológico celular que nós temos, a partir da energia luminosa, estas plantas, estes produtores, estas algas serão capazes de, utilizando a energia proveniente dessa luz, produzir, galera, produzir glicose. Claro que a partir de CO2 e água ocorre-se a produção de glicose. E para que você possa observar isso comigo, você está observando aqui uma equaçãozinha já simplificada, 6 CO2 mais 6 águas, possibilitando a produção de glicose, de uma glicose, e 6 oxigênios. Galera, isso é fantástico. Bicho, eu acho importantíssimo que você memorize esta equação. Lembrando que o processo de respiração celular é exatamente o inverso a isso, né? Na respiração celular, a glicose mais o oxigênio permite a liberação de CO2 e água. Então, legal, hein? São dois processos antagônicos que, na verdade, se complementam, né? Mais fácil e melhor assim citado. Galera, então a fotossíntese, bicho, ela é importantíssima para criar matéria orgânica e energia na base de qualquer cadeia alimentar. Seja aquática, seja terrestre, qualquer cadeia alimentar é importante que seja pautada inicialmente por uma grande quantidade de matéria orgânica. Mas cuidado! A fotossíntese não é o único mecanismo que permite produção de matéria orgânica. Existe também a quimiossíntese. A quimiossíntese
Também permite produção de matéria orgânica, glicose, só que, galera, não é como exatamente a fotossíntese utilizando energia luminosa. Não, a energia ela é proveniente de reações de oxidação de componentes inorgânicos. Cara, a partir daí libera-se uma energia, essa energia é utilizada na produção de matéria orgânica. Cara, isso é fundamental. Bactérias realizam isso, árqueas realizam isso, quimiossíntese, importantíssimo. Galera, voltemos à fotossíntese. Bicho, então lá o capinzão tá ajeitado, tá arrebentando de fazer fotossíntese. A fotossíntese ela acontece dentro de uma organela citoplasmática que está presente nestes produtores, como eu já citei, algas, plantas, enfim. Galera, qual é a estrutura desta organela chamada cloroplasto? A fotossíntese acontece no cloroplasto. Cara, isso é importante, hein, moçada? Show de bola? Nós temos duas regiões importantes. Vocês estão visualizando que o tal do cloroplasto ele é formado por uma dupla membrana. É, membrana, muito semelhante à membrana plasmática. A membrana interna ela é invaginada para dentro da célula, portanto fui até pleonástico invaginado para dentro da célula, e entre estas tais lamelas, estas invaginações, nós encontraremos pilhas de bolachinhas membranosas chamadas de tilacoides. Paulada, como é que chama? Galera, isso daqui ó, chama-se tilacoide. Ah, é aí que está armazenada a clorofila, o complexo antena, que será estimulado pela luz para a realização do processo inicial? Fantástico! E além disso, nós temos uma região interna, chamada, esta região interna aqui, ó, você dá o nome de estroma. Estroma. Paulada, estroma é a parte interna que banha esta região interna, esse líquido. Isso, como se fosse a porção citoplasmática. Além disso, vocês estão vendo algumas bolinhas aqui que o Paulada fez, isso são ribossomos, e aqui nós observamos a presença de um plasmídio, um material genético pequeno, circular. Paulada, peraí, isso não está parecendo característica de bactéria? Pois é, moçada, existe uma teoria chamada de endossimbiótica que mostra, devido a algumas observações e alguns fatores, que provavelmente estes tais cloroplastos, tanto quanto as mitocôndrias, eram seres procariontes que acabaram invadindo células e a partir daí vivem de forma muito plena, relacionada, hoje chamadas de organela. Fatores que comprovam presença de ribossomo, presença de material genético, o plasmídio. É, moçada, quanta coisa bonita! Teoria endossimbiótica. Show de bola! Bom, então entendemos o que é a fotossíntese, qual a importância dela, base de cadeia alimentar. Cara, é fundamental para a sua prova do Neném, hein, bicho? Olha lá. Galera, agora vem comigo. Este capim que está realizando, portanto, todo este processo fotossintético, ele deve apresentar o que nós chamamos de uma produtividade. Paulada, pera lá. Que papo é esse chamado produtividade? A produtividade, galera, ela está relacionada ao seguinte fator. Olha que importante isso. Seria toda a matéria orgânica ou a matéria orgânica produzida nesta área em questão ao longo de um período. Toda esta produtividade, considerando dessa forma como eu citei, nós condicionamos como sendo bruta. Ah, então toda a matéria orgânica que é produzida por esta população, por esse conjunto de organismos que estão realizando fotossíntese nesta área ao longo de um período, nós chamamos de produtividade bruta. Paulada, mas como nós estamos avaliando o primeiro nível trófico, que é o nível dos produtores, nós podemos chamar de produtividade, que nós definimos como sendo primária bruta. Ah, então primária por estar vinculada ao primeiro nível trófico? É, que é o nível dos produtores. Cara, que lindo! Galera, agora a história é a seguinte, vamos pensar numa relação ecológica, claro que vai ter cadeia alimentar na sua prova. Capim, bovinos, seres humanos. Show de bola? Olha lá. Capim, bovinos, seres humanos. Vai observando aí. Galera, esta matéria orgânica que foi produzida, a bruta, por este capim, uma parte dela
será perdida na forma de calor, devido ao metabolismo que vai sendo degradado, né? Então a glicose vai sendo quebrada, libera um certo calor, então ele é dissipado. Importante. O que sobra disso, galera? Ele estará disponível para transferência, que é o que a gente chama da produtividade primária líquida. Já comentei isso em outras revisões anteriores, tá? Muito bem. Galera, o que acontece? Quando o bovino come o capim, obviamente que existe uma quantidade de transferência energética. Isso é importante, energética, entenda matéria orgânica. Legal. Porém, quando nós nos alimentamos dos bovinos, esta quantidade energética disponível, ela é um tanto quanto menor, pensando num âmbito geral, devido ao fato de que a quantidade de energia transferida a cada nível trófico, ela deve, consequentemente, diminuir. Paulada, isso é extremamente importante, mas cuidado, né, moçada? Aqui, bicho, nós temos um fator muito importante a ser ressaltado, que eu gostaria que você se enfatizasse. Nós, seres humanos, nós representamos um grupo de organismos diferenciados perante aos demais. Nós, de fato, controlamos as adversidades ambientais, os problemas, as resistências do meio. É lógico que nós, de forma bastante significativa, nós produzimos, nós criamos uma quantidade de bovinos gigantesca para sanar as nossas necessidades. Tudo bem? Então imaginemos que aqui nós estejamos numa condição selvagem. Pense lá no passado, olha que importante, né? Enquanto nós não éramos ainda uma civilização imensa como essa. Olha que legal essa análise que nós estamos fazendo. Aí sim, nós podemos encaixar isso de forma bastante plena. Show de bola? Galera, bom, pensando nesta condição, estabeleci uma relação de uma cadeia alimentar envolvendo o capim, bovinos e nós, seres humanos. Bicho, preste atenção. Em hipótese alguma, nós podemos deixar de ter a participação dos decompositores, que são bactérias e fungos que serão responsáveis por promover a reciclagem da matéria. Moçada, recicladores da matéria. Todo ecossistema, toda relação ecológica tem a participação destes tais decompositores. Portanto, a matéria, ela nunca será perdida e sim sempre reciclada devido à participação dos decompositores. Legal? Então, repetindo, a energia diminui a cada nível trófico, os decompositores promovem a reciclagem da matéria. Galera, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, ou, se você preferir, produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Se ligou? Bicho, que revisão jeitada para sua prova do Enem. Vem comigo. Galera, vamos prosseguir? Agora é o seguinte, cara. Eu gostaria de citar para você um aspecto que envolve agora sim, falando da população humana gigantesca, na situação atual condicionada que nós vivemos. Bicho, nós criamos uma quantidade de bovinos muito grande, é claro, devido ao consumo que nós temos deste alimento, desta carne, para que nós possamos aí, consequentemente, sobreviver. Paulada, mas nem todo mundo come. Legal, moçada, e aqui não quero fazer apologia a nenhum sentido, e simplesmente o seguinte, é importante que nós tenhamos a possibilidade de diversificar, consequentemente, nosso consumo, para que fatores como esse não aconteçam de forma intensa e possam contribuir de forma significativa em relação a alguns agravos ambientais que estão sendo seríssimos. Inclusive, alguns deles destacados desse ano na COP 2026. Moçada, cara, extremamente importante. Inclusive, gostaria de deixar aqui a minha singela opinião. Eu não me lembro de ter visto aí na COP 26 grande quantidade de cientistas expondo conhecimento, fatores reais analisados. Infelizmente, eu tive uma visão muito plena, muito mais política do que simplesmente ambiental. É simplesmente uma opinião. Eita, que beleza! Vamos lá, galera! Então aqui estamos a nossa situação. Os bovinos, eles promovem, devido a um processo de decomposição, então eles comem a matéria orgânica, que é a celulose. Lá dentro do bovino, que é um animal ruminante, existe um compartimento cheio de seres procariontes que são capazes de degradar a matéria orgânica de forma anaeróbica e permitir liberação do famosíssimo metano. Eita, que beleza, Paulada! O bovino libera o metano como? Depende, ele pode dar um arrotinho, pode fazer um punzinho,
Imagine a quantidade de bovinos que existem e, portanto, imagine a quantidade de metano que está sendo liberado para a nossa atmosfera. Galera, onde mora o problema? Existe uma parte da nossa atmosfera, basicamente na estratosfera, onde nós encontraremos uma grande concentração de gases chamados de gases do efeito estufa. Estes gases apresentam uma importância fundamental para o planeta. Reter quantidade de calor para manter, de fato, esta condição maravilhosa que nós temos, estas temperaturas maravilhosas, fáceis de ter em biodiversidade. Moçada, o planeta é biodiverso dessa forma devido ao fato de nós termos aí um efeito estufa que nos possibilita ter uma condição ambiental favorável. Porém, o aumento de alguns gases na atmosfera vem aumentando, portanto, a densidade desses gases nesses locais da atmosfera e desta forma promovendo uma maior quantidade de calor de infravermelho, que é aquele que é emitido na forma de calor pela superfície. Claro, esta superfície aquecida devido à grande incidência de radiação UV. Moçada, que coisa doida. Lindos, prestem atenção. Este infravermelho, que deveria ser mais intensamente dissipado para o espaço e, portanto, não ser tão mantido na nossa atmosfera, ele está sendo retido de forma significativa. E graças a isso, o excesso de metano, por sinal, um dos componentes gasosos que mais aumentaram na atmosfera nos últimos anos, eu não estou dizendo que ele é o mais volumoso, não, mas é o que mais aumentou. Galera, isso vem trazendo consequências graves, secas em períodos em que isso não acontecia antigamente, tempestades de forma muito mais intensa, variações, amplitudes térmicas que nós não víamos antigamente. Moçada, as coisas vêm mudando. Por isso, estas conferências que acontecem por aí. Metano, importante. Este metano também, ele é liberado pela decomposição de matéria orgânica que está submersa, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica, como aconteceu, por exemplo, lá na hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Moçada, você pode eutrofizar a região. O ambiente pode se tornar eutrofizado e, a partir daí, liberar metano também. Cara, olha quanto fator importante, moçada, fundamental para você lembrar. Boa! Show de bola! Vamos prosseguir? Estamos quase acabando, hein? Olha que revisão ajeitada. Depois tem mais, olha lá. Galera, agora quero estabelecer algumas relações ecológicas que aqui foram citadas. Mesmo? Vamos lá? Primeira relação ecológica que eu quero que você estabeleça comigo é a relação que existe entre os bovinos e os organismos procariontes que estão dentro do trato digestório. É uma relação que nós denominamos como sendo de mutualismo. Mutualismo. Paulado, o que é mutualismo? É uma relação obrigatória. Se separar, não tem possibilidade de estabelecer da mesma forma a população. Perfeito? Isso é importante, é sempre pensando na população. E é uma relação obrigatória que, quando estão juntos, no caso os bovinos e os micro-organismos procariontes, no trato digestório, é benéfico para ambos. Portanto, permite estabelecer uma população ampla, equilibrada, dinâmica, atingindo a sua carga biótica máxima. Show de bola? Então, mutualismo, relação harmônica, interespecífica entre espécies diferentes, obrigatória. Show de bola? Paulada, você tem outro exemplo de mutualismo? Claro que eu tenho. Os líquens, alguinhas verdes unicelulares e alguns tipos de fungos. Os filamentos envolvem as algas produzem glicose para ela e para os fungos, e os fungos, entre os seus filamentos, retém maior quantidade de água e sais minerais. Cara, olha quanta informação importante. Relação obrigatória, hein, moçada? Legal. Micorrizas também é um caso de mutualismo. São aqueles funguinhos que estão relacionados a algumas raízes de vegetais. Qual é a relação? A planta, via raiz, fornece amido, que é glicose, para o fungo viver. E o fungo amplia a área e, portanto, permite maior retenção de água e sais minerais, favorecendo a sobrevivência da planta. Micorrizas, um monte de exemplo de mutualismo. Legalzão? Galera, próximo fator. A relação do bovino com o capim. Cuidado, é uma relação chamada de herbivorismo. Herbivorismo.
herbivorismo. Paulada, herbivorismo O que é um herbivorismo? Diferente de predatismo, tá? Predatismo é matar com intuito alimentar. Legal? Na herbivoria, o indivíduo se alimenta de parte de um organismo vegetal. Ele vai comer basicamente todo o capim, não deixar nada, nenhum sobrevivente. Não, ele vai comendo parte das folhinhas, depois elas voltam a crescer. Herbivoria, bovino e capim. E mais uma que eu gostaria de exaltar, sem dúvida alguma é interessante. Galera, vamos estabelecer aqui, a relação que nós seres humanos temos com estes bovinos, não no quesito de se alimentar dele, predatismo. Já falei bastante de predatismo em outras revisões. Predatismo, matar com intuito alimentar. Predatismo é legal, mas é a exploração que nós temos em relação a este animal. Quanto à produção de leite, a produção de carne, entre outros vários derivados. Cara, esta relação de exploração que nós estabelecemos com bovinos, aves, abelhas na produção de mel, aves na produção de ovos, por exemplo, chamamos de, bota aí galera, esclavagismo. Paulada, esclavagismo esclavagismo. Galera, esclavagismo é uma relação de exploração. Ah, tem outro nome? Tem, podemos chamar também de sinfilia, caso você ache necessário. Lindo! Relação harmônica, desarmônica, desarmônica. Todas elas interespecíficas. Galera, que coisa linda, hein, bicho? Que revisão ajeitada. Olha quanta coisa nós já citamos. Agora vem comigo. Nós falamos de sítio, falamos de ecologia, falei de agravo ambiental, que está em ecologia. Agora eu quero finalizar falando essa última parte com vocês. Depois tem mais, segura aí. Galera, vamos lá. Bom, imaginemos que você, um ser humano, comeu lá um pedaço de carne, comeu bifão ajeitado. E aí o que aconteceu? Você vai digerir as proteínas que formam esta musculatura que você comeu, que é a carne. As proteínas serão quebradas em aminoácidos e esses aminoácidos serão absorvidos para que nós possamos metabolizá-los e a partir daí ou construir novas proteínas ou quebrar estes aminoácidos para a obtenção de outros componentes, enfim, ou até mesmo energia, qualquer que seja o mecanismo. Agora, a grande história é o seguinte: Paulada, onde que estas proteínas são quebradas no meu corpo? Olha que bonito, moçada. Em duas regiões específicas, no estômago, este é o primeiro fator, em que nós encontramos um pH aproximadamente 2, um pH ácido, né? Estômago geralmente tem acento, né, Paulada? Isso, olha lá. Galera, qual é o nome da proteína, da protease, da enzima que quebra a proteína no nosso estômago? Em pH ácido, ela é chamada de pepsina. Pepsina. Guarde este nome que ele é bastante importante. Quebra a proteína no seu estômago em pH ácido. Além desta região, nós temos também quebra da proteína no seu duodeno. Paulada, o duodeno, ele tem um pH aproximadamente, vamos botar aqui 8,5. É alcalino, é básico. Na real, nem sempre. O início do duodeno, como o alimento vem do estômago para o duodeno, passando pela válvula ou válvula pilórica, ele joga conteúdo para dentro do duodeno com grande quantidade de ácido clorídrico. Portanto, o suco pancreático, cheio de bicarbonato, vai neutralizando e basificando esta tal região, permitindo com que a partir de um certo momento, ou de uma certa região ali do duodeno, pouco após a região inicial, o pH atinja uma alcalinidade significativa e a partir daí nós temos uma enzima importante chamada de Vamos arrumar esse R aqui, né, Paulado? Olha lá. Chamada de tripsina. A tripsina, ela age no duodeno. Moçada, que coisa linda. Ela faz parte do suco pancreático, secretada pelo pâncreas. Tudo bem? E a partir de então, ela também promove quebra de proteína em aminoácido. Galera, estômago e duodeno. Estômago pH 2, aproximadamente ácido. Duodeno pH 8,5, alcalino. Pepsina, tripsina, guarde que isso é importante para vocês. Legalzão? Show! Para finalizar este momento, cara, olha que delícia, moçada.
Paulada, estes aminoácidos que são degradados, metabolizados dentro da célula, podem gerar resíduos? Sim, estes resíduos são chamados de excretas. Excreta é qualquer resíduo fruto do metabolismo celular. Legal? Galera, vamos rapidamente lembrar, claro que citando primeiro dos seres humanos e posteriormente lembrando quais são os outros. Excretas nitrogenadas. Nós temos basicamente 3 componentes. Ureia, nós, seres humanos, excretamos ureia em maior quantidade. Esta ureia, ela é importante. Ela vai apresentar uma toxicidade mediana, intermediária, e necessita também de uma quantidade mediana de água para ser eliminada. Ou seja, ela é parcialmente solúvel, tem uma solubilidade intermediária. Então a ureia, ela tem toxicidade intermediária e solubilidade intermediária. Nós, seres humanos, mamíferos, temos a possibilidade de excretar maior quantidade de ureia. Galera, guarda isso com carinho. Anota aqui na frente, ó. Mamíferos. Nós, mamíferos, seres humanos, excretamos em maior quantidade de ureia. Chegamos na amônia. Paulada, quem é a amônia? O NH3. Galera, a amônia é extremamente tóxica e amplamente solúvel. Portanto, necessita de muita água para ser eliminada. Quais são os organismos que nós devemos guardar que estão vinculados a excretar amônia? Galera, bota aqui para mim, ó. Peixes, tudo bem? O girino. Olha lá que bonitinho. A grande maioria dos invertebrados aquáticos. Olha quanta coisa boa para você lembrar. E por fim, o ácido úrico. O ácido úrico, galera. O ácido úrico é um grande fator que está relacionado com a conquista de ambiente terrestre por muitos organismos. Por exemplo, répteis, os próprios insetos. Olha que importante. O ácido úrico, ele não é tóxico, na verdade tem baixíssima toxicidade e também baixíssima solubilidade. Ele pode ser eliminado até mesmo na forma pastosa. Olha que importante que é isso. Quem aqui nunca tomou um cocôzinho de pomba? Lembra? Tem 2 partes, uma mais marronzinha, um cinzinha mais escuro e uma mais esbranquiçada. A esbranquiçada é ácido úrico. O outro mais amarronzado, mais acinzentado, são fezes. Paulada, que doideira. Pois é. Então, o ácido úrico, baixa toxicidade, baixa solubilidade. Quem são os exemplos? Bota lá pra mim. Répteis, olha lá, moçada. Os répteis, aves e os magníficos insetos. Que beleza! Portanto, fator importante relacionado a este aspecto. Para finalizar, nós seres humanos, de forma específica, também produzimos amônia. Mas esta amônia, ela vai ser transformada em ureia lá no ciclo da ornitina, que ocorre nos seus hepatócitos, no seu fígado. Ciclo da ornitina, transformando amônia em ureia no organismo humano, ocorre no fígado. Show de bola? Galera, esta foi a nossa revisão, essa parte de revisão. Segura a mão, já já a gente volta com mais revisão para você. Enem 2021. Se liga na bio! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, moçada, que beleza! Mudamos aqui agora o cenário. Paulada tá aqui sentadinho, de frente para você. Nós vamos socar a bota agora, galera. Quero falar de uma gama de doenças, bicho. Quanta doença boa nós vamos comentar agora com vocês rapidamente, para que vocês possam revisar. E se cair, você vai jantar. É essa a realidade. Vamos nessa? Então vamos lá. Paulada vai colocar aqui a tela para vocês. Aí, Pauladinha, olha eu aqui, galera, que belezeira. Moçada, vamos lá. Nós vamos começar falando de algumas doenças que estão relacionadas especificamente, galera. Olha lá, ó. A doenças sexualmente transmissíveis. Paulada, o que é isso? Como o que é isso? Lógico que todos nós que estamos aqui neste momento sabemos que aquelas doenças são aquelas doenças que são transmitidas de um ser humano ao outro no ato sexual. Moçada. Aquele indivíduo que não se previne, que acaba tendo
uma diversidade muito grande, sem prevenção. É este o indivíduo que acaba transmitindo uma grande quantidade de doenças, e isso é um problema muito sério de saúde pública, né? Mas para que nós possamos lembrar, e a ideia aqui é vestibular, mas não custa nós dar um toque, né? Galera, vamos lá. Estou relatando aí para vocês algumas doencinhas, para que vocês possam de fato observar. A primeira doença que nós estamos visualizando é a AIDS, uma doença famosa já há muito tempo, desde do final da década de 80. Mas claro que o que é importante que você saiba, primeiro, o significado da sigla AIDS, na verdade em português SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, está vinculada ao vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Este vírus, galera, que é o HIV aqui, ó, ele utiliza células do nosso sistema imunológico, os nossos linfócitos T auxiliadores, os CD4, para se reproduzir. E esta célula, como todos nós sabemos, é uma célula muito importante, relacionada principalmente ao fator de reconhecimento de qualquer tipo de corpo estranho que esteja invadindo o seu organismo. Tranquilão? A partir deste momento, você consegue então entender que o HIV é o vírus bastante perigoso, com uma letalidade no passado elevadíssima. Hoje, com os inibidores de proteases, os coquetéis, os indivíduos podem ter vida até praticamente normal e até mesmo não serem mais transmissores enquanto realizem o tratamento de forma adequada. Legal? Então, se evitar relação sexual sem preservativo, transfusão sanguínea são possibilidades. Moçada, é possibilidade de uma transmissão congênita da mãe para o feto, para o filho, via placenta. Então são vários os fatores legais para você guardar. Legalzão? Chegamos no condiloma, que é o HPV. É o papilomavírus humano. Paulada, o HPV. Moçada, essa doença tem vacina, né? Nós temos uma tetravalente, que está vinculado à presença de 4 tipos de vírus. Na verdade, são réplicas destes vírus, com material genético capaz de produzir as proteínas que possam imunizar o organismo. É o 6, o 11, 18, enfim, galera, alguns destes vírus, eles estão vinculados a determinar manifestação tumoral, como câncer no colo do útero, e outros apenas a manifestação de verrugas. Mas é importante que tenhamos a possibilidade de nos vacinar para que não possibilitemos aí a manifestação desta doença e para que nós não transmitamos essa doença para outras pessoas. É importante que você entenda que essa doença tem início de vacinação bem logo no início da vida. Meninas, bem no começo, a partir dos 9 anos, os meninos a partir basicamente de 10 a 12 anos aproximadamente, essa seria. Portanto, galera, importante, cara, HPV, doença viral importantíssima para que você possa guardar. Galera, chegamos agora no vírus herpes. Eita, paulado do HSV. O herpes, moçada, é um vírus que ele manifesta, pode se manifestar via sexual ou beijo na boca, enfim. Se manifesta na forma de vesículas, geralmente associado à região facial, mas não necessariamente. Pode também ter manifestação em região genital. Paulada, como é que pega essa doença? O vírus da herpes, moçada, ele é um vírus que, enquanto você tem a manifestação da úlcera, né, da úlcera, da ferida que estoura na boca, quando você tem contato direto com aquela ferida e a secreção, com o tecido ali contaminado com aspecto viral, você pode adquirir essa doença. Então, um beijo na boca, a realização possivelmente de um sexo oral, também vinculado a essa situação de transmissão. Portanto, é importante que você guarde com bastante carinho esse fator chamado vírus herpes. Galera, gonorreia e sífilis. A gonorreia, manifestada pela Neisseria gonorreia, uma bactéria também conhecida como micrococcus, está associada a ser transmitida via fator sexual e, consequentemente, manifesta alguns sintomas. Manifestação de secreções, ardor no ato sexual, ao urinar, enfim. Portanto, uma doença que acomete basicamente órgão genital. A sífilis, uma outra doença bacteriana, também causada, portanto, uma bactéria, a treponema pallidum, e a sífilis é uma doença um pouco mais, digamos que, um pouco mais severa, mais perigosa, dependendo do quanto você deixar manifestar essa bactéria no seu organismo.
existem estágios avançados da sífilis em que você pode ter até manifestação tumoral. Galera, gonorreia e sífilis bacteriana, o tratamento é antibiótico, não devemos esquecer. Então, ó, AIDS, condiloma, herpes, gonorreia, sífilis, todas essas doenças sexualmente transmissíveis. Ó, que filé! Vamos continuar, galera? Olha lá, doenças transmitidas via respiratória ou via respiratória. Olha lá a quantidade, que coisa linda, hein? Galera, todos os tipos de gripes, inclusive H1N1, que você conhece, resfriado, sarampo, cachumba, Covid-19, que ainda estamos aí vivenciando este momento, né? Todas estas doenças, galera, elas são transmitidas via respiratória. Gotículas de salivas expelidas por uma tosse, ao falar, ao tossir, ao espirrar. Portanto, esta é a via de contaminação. Como é que a gente faz para prevenir isso? Porra, moçada, fácil, né? É só você ter higiene, utilizar máscaras caso você sinta-se doente ou tenha algum problema, como é o que nós vivenciamos hoje em dia. Portanto, é uma forma de inibir proliferações. Claro que, no caso destas doenças, em breve também a Covid será dessa forma, eu acredito nisso, que somente aqueles que estiverem doentes é que serão mais inteligentes e coerentes na utilização de máscaras para não contaminar, obviamente, as outras pessoas que estão ao seu convívio, ao seu redor. Beleza? Então, ó, gripe, resfriado, sarampo, inclusive sarampo, frequentemente temos campanhas importantes de sarampo, né? A vacinação. Cachumba, galera, cachumba é aquela que manifesta na glândula salivar, tá aqui atrás da tua orelha, aqui, ó. Se você apertar bem na curva da maxila aqui, ó, mais para dentro, você consegue identificar essa glândula. Mas é possível também de ter manifestação em testículo. A cachumba testicular pode gerar até mesmo esterilidade, dependendo do grau, da intensidade, é claro. E a Covid-19, né, moçada, que nós vivenciamos, eu acho que mais do que ninguém, todos nós sabemos métodos de contaminação, de prevenção, portanto, estas são as doenças virais transmitidas via respiratórias. Galera, nós temos aqui a pneumonia, também transmitida via respiratória, mas isso é bactéria, é importante você gravar que é bactéria, Diplococcus pneumoniae. E esta daqui é a tuberculose, o bacilo de Koch. Moçada, bacilo de Koch, bicho. Também relacionado à transmissão via respiratória. Lesões no tecido pulmonar, expelem gotículas ao tossir, ao falar, ao espirrar, e essas gotículas contaminadas com bactérias podem contaminar o seu organismo ou o organismo de alguém que tem contato. Show de bola? Então, ó, sexualmente transmissível, doenças transmitidas vias respiratórias. Vamos prosseguir? Tem mais coisa boa, viu, moçada? Olha lá para o seu Vestiba, para o seu Enem, para qualquer vestibular, isso aqui é show de bola. Galera, olha lá, parasito ainda. Doenças transmitidas por picada de mosquito. Eita, que beleza! Agora tem coisa boa bastante para a gente lembrar, hein? Olha lá, só tem isso de doença. Dengue, lógico que você conhece a dengue. Dengue vem do espanhol dengoso, zika, chikungunya, febre amarela, são todas doenças virais, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que podem ser transmitidas pelo mesmo tipo de mosquito, o Aedes aegypti. Moçada, o Aedes aegypti. Importante você lembrar desse mosquitinho. No caso da febre amarela, de forma um pouco mais específica, existem outros dois fatores que são mais silvestres, que é o caso do hemagogos e também do Sabets, um dos mosquitos idealizados ou considerados um dos mais bonitos da categoria. Enfim, portanto, febre amarela, uma doença também bastante perigosa e que também apresenta como reservatório natural macacos, o vírus pode estar instalado em macacos também. Galera, então dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todos eles transmitidos por mosquito. Como é que a gente faz para prevenir qualquer doença associada a mosquito? Precisamos inibir a proliferação dele, controle biológico. Galera, controle biológico. Você introduzir predadores naturais que se alimentam, portanto, destas larvas, peixes, tilápias, por exemplo. Isso é importante para você guardar. Show de bola! Malária. Opa! A malária é uma doença de protozoário causada basicamente por 4 tipos de protozoários.
Plasmodium falciparum, o mais letal, Plasmodium vivax, o mais frequente no Brasil, letalidade não tão significativa. Nós temos também o Plasmodium ovale e o Malariae. Paulada? Então quer dizer que a malária é uma doença de protozoário? Isso. Galera, qual é o nome do mosquito transmissor da malária? É o mosquito prego. Esse mesmo, Anopheles. Eita, Paulada, que beleza. Então esse é o cara, moçada. Mosquito prego. A fêmea destes mosquitos é que serão responsáveis por transmitir as doenças. Fechou? Leishmaniose. Eita, que beleza, Paulada. Galera, a leishmaniose nós temos dois tipos. A visceral, que é aquela que se manifesta basicamente em vísceras, principalmente o fígado. E a tegumentar. Tegumentar são feridas que ocorrem na superfície do corpo. São intensas, chegam a degradar até cartilagem, septo nasal. Bicho, é um negócio feio de ver. Galera, a leishmaniose, causada pela Leishmania brasiliensis, se no caso estivéssemos falando da leishmaniose tegumentar, ou úlcera de Bauru, também conhecido. E temos também o Leishmania donovani, também conhecido como Chagas, que está vinculado à tal magnífica leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. Olha quanto termo bonito. Paulada, qual é o nome do mosquito transmissor da leishmaniose? Galera, leishmaniose é legal para você guardar, hein? É chamado de Lutzomia. Antigamente chamava-se Phlebotomus. Hoje em dia nós temos uma possibilidade mais viável, Lutzomia. Paulada, tem nome popular? Sim, mosquito palha, birigui, como você queira. Olha quanta coisa boa, galera. Chegamos agora à filariose ou a famosíssima elefantíase. Filariose ou elefantíase. Galera, é uma doença causada por um verme, leishmania e malária protozoário. Febre amarela, chikungunya, zika, dengue é vírus. Filariose ou elefantíase é verme nematóide. Vulchereria bancroft, também conhecido como filária. Eita, que beleza! Paulada, filariose ou elefantíase a filária produz uma larva chamada microfilária que pode estar vagando pelo seu organismo via sangue. E a partir daí o mosquitinho chamado mosquito culex, o Culex fatigans pipiens, para você mosquito culex está ótimo. Ele está vinculado ao sugar o teu sangue, ele suga basicamente a larva. E aí, galera, meus amigos, é aí que mora o grande problema. Portanto, essa é a situação. Elefantíase é aquela que tem edemas linfáticos, entupimento de vasos linfáticos devido à presença dos vermes adultos ali vivendo. É importante, gera um edema grande nas pernas, membros superiores, inferiores, mamas. É bastante perigoso, bolsa escrotal, bastante perigosa e bem desconfortável, digamos assim. Beleza, moçada? Então, filariose, verme, nematóide, mosquito culex, todos fêmeas. Fechou? Paulada, por que fêmea? Precisa basicamente, de forma geral, pra você entender, precisa de albumina para promover maturação dos ovos. Belezeira, fêmea. O macho se alimenta de seiva. Galera, vamos finalizar essa história? Olha lá. Doenças relacionadas à carência de saneamento básico. Paulada. Tem muita. Dá um zóio, galera. Pelo amor, calma. Nós vamos falar de cada uma rapidamente, tranquilo. Primeira delas, poliomielite. Moçada, uma doença que tem como principal fator degradativo degeneração de nervo, de bainha de mielina, gerando lesões gravíssimas. Um dos principais sintomas é grande evacuação e a partir daí, claro, este vírus também é eliminado a partir das fezes. Portanto, carência de saneamento básico, de não ter tratamento, um destino adequado para as fezes, acaba contaminando o ambiente, principalmente ambientes aquáticos, que são utilizados por pessoas ribeirinhas ou contaminando grandes reservatórios. Isso é importante, perigosíssimo, viu, moçada? Sorte que nós temos vacina da poliomielite, Isso é importante. Vacinação, maior método preventivo que nós temos e, claro, tudo pautado no aspecto científico. Galera, poliomielite vírus, cólera, vibrião colérico, eita que beleza, bicho, olha só. Galera, a cólera
ela tem como principal sintoma também evacuação, grande evacuação, e da mesma forma, em locais com carência de saneamento básico, obviamente nós temos intensa contaminação. Portanto, cólera, também bactéria. Leptospirose, a bactéria chamada de leptospira. Galera, essa bactéria, bicho, é importante, importante. Locais com carência de coleta de lixo, de saneamento, portanto, né? Você pode ter atração de roedores e aí, cara, isso é perigosíssimo, né, moçada? Esses roedores, principalmente em fatores de enchente, acabam eliminando essas bactérias no ambiente e acabam contaminando pessoas e, portanto, essa leptospirose, uma doença perigosa, principalmente associada com fatores de enchente em locais onde não há saneamento, né? Onde não há coleta de lixo ou um destino do lixo de forma adequada, portanto é bastante perigosa, né? A bactéria inicialmente está lá no ratão, ele acaba urinando, por exemplo, no ambiente, num momento de enchente, pessoas ali transladando naquela água, tendo contato direto, ingerindo. Isso é bastante perigoso, doença bacteriana leptospira. Legal? Chegamos na amebíase. Amebíase ou disenteria amebiana, causada por um protozoário do grupo dos sarcodinas, chamado Entamoeba histolítica. Paulada e esta também, giardíase, também causado por um protozoário, só que no caso este é flagelado, chamado de Giardia intestinalis, antigamente, ou mais num passado, chamado de Giardia lamblia também. Paulada, o que esses dois têm em comum? De serem protozoários e terem o mesmo fator de transmissão, via carência de saneamento básico. Por quê? Muita diarreia, contaminado com protozoários, podem contaminar a água, alimentos, e a partir daí, ao ingeri-los, obviamente pode ter manifestação sintomática em outras pessoas. Tranquilão? Amebíase, giardíase, protozoário. Esquistossomose, galera, doença de verme importante, o Schistosoma mansoni, um plateuminto tremátoda. Cara, como é que funciona essa história? Galera, a história funciona assim, da seguinte maneira. Estes vermes, eles vivem especificamente no interior do trato venoso ou do trato sanguíneo, podemos dizer assim, chamado sistema porta-hepático. Ali os vermes adultos se reproduzem, as fêmeas gravídicas jogam seus ovos no interior do intestino humano, de pessoas contaminadas, é claro, e a partir daí esses ovos são jogados no ambiente. No ambiente, em ambientes aquáticos, é claro, este ovo eclode numa larva chamada miracídio, que acaba utilizando o corpo do caramujo, chamado de bionfalária, para fazer o quê? Para permitir produção de forma sexuada de várias outras larvas chamadas de cercário, que quando saem do caramujo e no ambiente aquático livres, flageladas, penetram através dos poros da pele de pessoas que nadam em lagoas, e são portadoras, portanto, destas larvas, desses caramujos. Lembrando, o caramujo, neste caso, é um hospedeiro intermediário, e nós, seres humanos, somos os hospedeiros definitivos. Esta é a esquistossomose, galera. Guarde com carinho. Miracídio, caramujo. Cercária, ser humano. Se ligou? Chegamos na teníase. Teníase, obviamente todos nós sabemos, está associado à tênia. É a ingestão da larva cisticerco que está lá encistada na carne, mal cozida, mal assada, mal frita. Cuidado! Para que você tenha manifestação de cisticercose, que é produção de cisticerco, que é a larva, para você produzir a larva você tem que ingerir um ovo. Então cuidado, teníase, ingestão da larva cisticerco. Aí você produz a tênia, por isso teníase. Cisticercose, você ingere o ovo e produz o cisticerco, por isso chama cisticercose. A cisticercose pode ser gravíssima, né? Pode ser lá região encefálica, gerar lesões, até mesmo possibilitar morte. Galera, ascaridíase. Ascaridíase. Paulada, peraí. Tanto esquistossomose quanto teníase está associado com a evacuação, eliminação. Isso, galera, no caso da esquistossomose, eliminação de ovos junto com as fezes, como eu citei. No caso da teníase, está associado ao quê? Eliminação de proglótides, que são os segmentos das tênias gravídicas, cheias de ovos, juntamente com as fezes. Show? Muito bem. Então, carência de saneamento básico amplamente vinculado. Ascaridíase é um verme nematóide
Schistosoma mansoni tênia é plateuminto, ascaridíase, que é a lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, refere-se a nematóide. Galera, como é que faz? Mesma coisa, os vermes adultos se reproduzem no intestino humano, eliminam os ovos juntamente com as fezes, contaminam o ambiente, água, alimentos. Alguém ingerir, está contaminado. Se ligou? Então é importante ter saneamento básico. Galera, amarelão. O amarelão também é bastante importante. Como é que funciona essa história do amarelão? O amarelão também é uma doença de nematóide. Nós chamamos de Ancylostoma duodenale, ou também tem o Necator americanus. Este é legal de você guardar, hein, bicho? Olha só. Galera, o amarelão, mais uma vez, os vermes adultos presentes no intestino, fincados lá na parede, se reproduzem de forma sexuada, liberam ovos juntamente com as fezes. Destes ovos eclodem uma larva. Esta larva dá origem a uma segunda forma de larva chamada filarioide, que pode viver ali naquele solo úmido durante um certo tempo e a partir de então ela pode penetrar através dos poros da pele de pessoas que andam descalço nesse solo. A partir daí, você tem a contaminação do indivíduo por amarelão. Galera, olha que legal, bicho, quanta coisa boa a Paulada lembrou com vocês. Portanto, dessa forma, eram essas as doenças que eu queria listar com vocês, como nós citamos, transmitidas via sexual, via respiratória, via picada de mosquito, fêmea do mosquito, e via carência de saneamento básico. Galera, eu espero que você tenha aproveitado bem a nossa história. Segura a mão aí, já já a gente vem com a parte final e aí nós finalizamos a nossa brincadeira. Galera, um beijo no seu coração, segura a mão, se liga na... Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, galera. Quero dar um apanhado geral agora importante relacionado às magníficas leis de Mendel. Moçada, vai te ajudar bastante em qualquer exercício que envolva aí cruzamentos, Mendel, segregação de fatores, de genes. Cara, extremamente importante para todos vocês. Galera, vem comigo. Nossa história agora é a seguinte. Gostaria inicialmente de citar para você a primeira lei de Mendel. Galera, o que a primeira lei de Mendel diz? É a primeira lei que vai falar sobre a segregação, a separação dos fatores. Se ligou? Fatores estes denominados por Mendel como sendo hoje o que nós conhecemos como genes, né, moçada? Isso é importante. Galera, se nós estabelecemos o cruzamento entre dois monohíbridos, ou seja, dois indivíduos heterozigotos, nós estabeleceremos as seguintes proporções. Proporção genotípica, que é aquela que demonstra as proporções dos tipos de genótipos. Nós teríamos 1 azão para 2 azão para 1 azinho. Isso é a proporção, né, moçada? Importante. Por exemplo, se deste cruzamento nós tivermos 400 indivíduos, quantos deles vão ser azão? 100. Quantos serão azão? 200. Quantos serão azinho? 100. É proporção. Fechou? Ao mesmo tempo, se nós avaliarmos a proporção fenotípica, que são as características manifestadas, exaltadas a partir da expressão gênica, nós teremos 3 dominantes para 1 recessivo, ou seja, azão e azinho, fenotipicamente, eles demonstram ou manifestam a mesma característica. Basta ter um azão para que a característica dominante se manifeste. Portanto, 3 dominantes para 1 recessivo. Na proporção, lembra? 400 filhotes. Quantos terão caráter dominante? 300. Quanto terão caráter recessivo? 100. Se ligou? Legal. Galera, ainda dentro da primeira lei, bicho, nós temos algumas variações importantes, conhecidas como os genes letais. O que é um gene letal? Você provavelmente já deve ter ouvido dizer algumas doenças que, quando apresentam-se em homozigose geralmente dominante, ela pode ser letal. Isso acontece em camundongos, tem também na espécie humana. Vamos supor que um determinado gene, azão, quando em homozigose ele gera letalidade, portanto esses indivíduos acabam morrendo e não atingindo vida reprodutiva. E na genética, se não reproduz, não tem efeito. Show de bola? Galera, quais seriam os aspectos? Se o gene é letal, nós temos que excluir a possibilidade, portanto, do desenvolvimento do azão. Então nós teremos como proporção genotípica 2 azinhos, ou melhor, 2 azinho e 1 azinho.
Ah, então nós excluímos uma possibilidade, eles morreram, sim, o gene é letal. Agora, e a proporção fenotípica? Ela é igual à genotípica, 2 dominantes para um recessivo. Paulada, mas estes dominantes têm que ser heterozigotos? Sim, isso é importante. Galera, codominância e herência intermediária, qual é a diferença entre eles? É o seguinte, a codominância corresponde a você manifestar os 2 genes que estão vinculados à heterozigose ao mesmo tempo num organismo. Por exemplo, de codominância, o indivíduo que é sangue AB, ele tem o gene IAzão e o IBzão e ambos se manifestam permitindo a formação do sangue AB. Legal? Agora, herência intermediária é aquela, moçada, em que nós observaremos uma característica fenotípica intermediária sendo criada. Por exemplo, plantas, flores brancas, vermelhas e os intermediários, no caso os heterozigotos, seriam rosas. Ah, então é uma cor diferente das 2 extremidades. Fantástico, né? Legal, qual seria então a proporção fenotípica e genotípica esperada para codominância e herência intermediária? A proporção genotípica, 1 azão para 2 azão bezão para 1 bezão bezão. Paulada, mas por que você colocou letras diferentes? Só para dizer para você que elas estão vinculadas à manifestação de cores, por exemplo, da flor, mas isso não significa, galera, que são genes diferentes. São simplesmente nomenclaturas de genes que são homólogos, mas para que você entenda que eles podem estar vinculados a características de coloração diferente, como por exemplo, podíamos pensar assim, ó. Uma flor, por exemplo, nós podemos pensar aqui, ó, de coloração vermelha, que nós chamamos de azão, a cor branca, perfeito, e o azão bezão seria rosa. Ah, então é só uma manifestação para que nós entendamos que não existe relação de dominância entre os genes. Perfeitamente. Então, 1 para 2 para 1 para herança intermediária ou codominância. Proporção fenotípica, mesma coisa, moçada. Pensa lá, flor vermelha, 2 rosas, 1 branca. Ah, que beleza, Paulada, que show de bola! Portanto, mais 2 proporções, na verdade 3, mostradas para vocês. Para a gente finalizar este momento, Paulada, e a segunda lei de Mendel? É a lei da segregação independente. A posição em que os genes alelos estiverem relacionados ao par de homólogos pode ser importante, né? Deve ser considerado. Então nós vamos estabelecer o cruzamento entre azão azinho, bezão bezinho e azão azinho, bezão bezinho. É um diíbrido. Cada um destes indivíduos vão produzir estes gametas que aqui estão, por segregação independente, meiose. Paulada, nós teríamos que cruzar isso aqui com isso mesmo? Nós teríamos exatamente 16 resultados. Sério? Vários genótipos diferentes. Porém, qual que seria a proporção fenotípica esperada? Fenotípica? Olha que legal, galera. Decora isso aqui. Qualquer exercício de segunda lei se encaixa. Desde que você esteja cruzando 2 diíbridos, não há dúvida. Serão 9 dos 16 resultados que devem dar deste cruzamento, você cruzar isso daqui com isso mesmo, com ele mesmo. Então, estes seriam os gametas aqui, estes também produziriam os mesmos gametas. Então, nós teríamos que restabelecer os cruzamentos. Galera, dos 16 resultados, 9 indivíduos serão azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Lembrando que este azão e o bezão, agora aqui existe relação de dominância, né? Eles vão manifestar a característica, independentemente se for azão, azão, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, não interessa. Tendo um bezão, vai manifestar. Tendo um azão e um bezão, vai manifestar o caráter dominante para ambos os genes. Galera, 3 destes 16 resultados serão azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Azão, 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 azinho, independente. Guarde, hein? Dominante para um fator, recessivo para o outro. 3 outros indivíduos serão azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Bezão, bezão ou bezão, bezinho. Show de bola. E apenas um, nós teremos a dupla recessividade. Portanto, se o cara chegar para você e perguntar, né? Qual é a probabilidade de termos um indivíduo que seja apenas dominante para os genes B, ou seja, bezão? Só você identificar aqui, ó, exclusivamente se for o B, 3 dentro de 16 resultados.
Paulada, qual é a proporção esperada para indivíduos que tenham pelo menos um Azão dominante e um Bzão dominante? Pelo menos 9 dentro de 16. Paulada, qual a proporção esperada para o duplo recessivo? Uma dentro de 16 possibilidades. Galera, bicho, que filé, que maravilhoso que é isso. Cara, show de bola. Espero ter relembrado você. Tenho certeza que alguma coisa desse fator estará na sua prova do Enem. Galera, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua presença e dizer o seguinte. Galera, nós finalizamos aqui a nossa revisão. Tenho certeza de que muita coisa que eu citei aqui pode estar presente na tua prova. E eu quero agradecer de fato a sua presença e dizer para você, se você curtiu aqui o nosso vídeo, galera, deixa um likezinho. É importante para que nós continuemos produzindo. Deixa comentário pro Paulada, bicho. Paulada adora responder para vocês. Pergunta, dúvida, se quiser mandar oi, qualquer coisa. E ó, inscreva-se aqui no nosso canal, galera. Tá cheio, tá recheado de conteúdos maravilhosos para vocês que são vestibulandos. Portanto, muito obrigado. Até a próxima revisão. Um beijo no seu coração e ótima prova do Enem. Beijo no coração. Se liga na bio.